E aí, galera, tudo bem? Desculpa pela voz meio trêmula, meio ruim. Mas é porque tava num momento com Deus aqui. Deixa eu baixar um pouco a música. E eu tive alguns direcionamentos a respeito do que vamos viver como juventude do Mevan. Não só como Mevan, mas como juventude cristã, sabe? E, enfim, é mais, o que eu quero falar brevemente. Não vai ser tão breve, inclusive se você tiver com tempo. Não tiver, no caso, escuta esse áudio depois. Mas se você tiver, preste bastante atenção. Se quiser pôr no 2x, é porque vai ocupar um pouco de tempo. Mas eu quero falar sobre a responsabilidade que a gente tem, da responsabilidade que foi depositada sobre nossas vidas e sobre a autoridade que foi depositada nas nossas vidas. Eu tô com um discernimento no espírito sobre duas trilhas diferentes. E nos próximos áudios eu vou discorrer um pouco disso, se vocês puderem ouvir com atenção. E o primeiro discernimento que eu tive no espírito é que, cara, falando de experiência pessoal mesmo, né? Eu vivi outras experiências com Deus, diversas experiências, porque eu sou crescido, nascido na igreja. E não é porque, nunca vivi algo tão intenso, porque eu vivi, sabe? Esses momentos que a gente teve nesse convergir, eu vivi no ano passado. Mas, cara, eu não fui completamente transformado, sabe? Eu posso até ter sido, mas pequenas coisas foram roubando aquilo que Deus tinha depositado sobre minha vida. E agora que Deus depositou algo tão grande, algo tão bonito na nossa vida, a gente não pode deixar que isso se roube pelas pequenas coisas. E, falando aqui com vocês que estão na escola, a escola é um ambiente que ocupa muitas horas do nosso dia, né? Isso vocês concordam. Considerando que nosso dia tem 24 horas, a gente fica 6 horas na escola, já é uma grande parte do nosso tempo, já é um quarto do nosso dia. Considerando que a gente vai na escola 5 dias na semana, gente, são 30 horas. São um dia e 6 horas, sabe? Então, cara, é um tempo muito grande que a gente passa na escola, sabe? E a gente não pode deixar que uma escola que acaba, enfim, considerando que você tenha 13 anos, né? Uma escola que acaba em, sei lá, só nos próximos 5 aninhos. Você tem 14, nos próximos 4 anos, não sei. Cara, a gente não pode deixar que uma escola roube aquilo que Deus tem depositado na nossa vida e depositou nesse convergir, sabe? E como eu tava falando, ano passado eu vivenciei o convergir, eu vivenciei o acampamento, eu vivenciei a conferência. Deus depositou muitas coisas, mas na hora que eu fui ver, cara, eu tava vivendo uma vida dupla, sabe? Não, isso é, confessando até um pouco com vocês, não uma vida dupla, tipo assim, meu Deus, que absurdo, mas, tipo, né, continuei mantendo o linguajar adequado, etc. Mas, cara, você chegava na escola, você, pra mim, esses meninos, né, fazer uma piadinha maliciosa, assim, você ria, você tava no ambiente, você tava compactuando com aquilo, sabe? Se você tá junto, você tá compactuando indiretamente. E aí são, como eu comecei falando no áudio, são duas trilhas diferentes que a gente tem a ser seguida. Tem a questão, primeiro, da autoridade e da responsabilidade, e daquilo que a gente recebeu de presente que foi precioso, sabe? E aí, a partir desses dois conceitos, né, que é a presença, a intimidade que a gente recebeu de Deus e da responsabilidade da autoridade, são duas trilhas diferentes. Primeira trilha, cara, é mudar nossas atitudes. E eu não tô falando da gente sair pregando evangelho pra todo mundo da escola. Porque senão você só vai ser o chatão, cara. Essa que é a real. A parada é o quanto que você vai deixar amizades afetarem verdadeiramente aquilo que você tá vivenciando com Deus. Eu deixei minhas amizades continuarem normalmente depois de todas as experiências que eu tive com Deus. E por não fortalecer uma base boa em casa, de devocional, até fazendo devocional, você vai ver, cara, se você dá liberdade mais, mano, você vai ser influenciado. É um contra, pô, 2.000 pessoas numa escola, gente. Que isso? Que nível que você precisa de amizade? Você precisa chegar em casa falando isso por conta própria, meu Deus, conta própria mesmo. Até uma semana atrás, chegar em casa e ficava em ligação, sabe?
com amigos no Discord, etc., jogando, conversando. E é naturalmente que nesses ambientes vão surgir piadinhas maliciosas, vão surgir comentários maldosos, com palavrões. Cara, isso vai te roubando aos poucos, sabe? É sobre uma bucha. O quanto que você tem absorvido as coisas. É um pouco da ministração também do Juscelio. Do que você tem se alimentado, do que os seus olhos têm se alimentado, do que os seus ouvidos têm se alimentado, do que sua boca tem se alimentado, sabe? Então, quando o inimigo estiver ao redor, quando os leões estiverem ao redor, cara, você vai ser Daniel na cova dos leões. Você vai ser consumido, porque você vai estar, enfim, na carne. Ou você vai ficar intacto e ser consumido pelo Senhor, sabe? Você vai agradar ao Senhor ou aos leões, ou ao inimigo. Cara, agora falando um pouco da parte da mudança de atitude, né? Continuando nessa linha. Deus, pelo menos, me chamou, já conversei com alguns meninos já da escola, saí de grupos. Cara, o evangelho é sobre radicalidade. Não adianta a gente pensar que não, o evangelho é radical, sabe? Se você pretende viver uma vida com Deus, cara, não dá pra viver uma vida de duplicidade. Ou você larga tudo por Deus, ou você, mano, ou você larga Deus, velho. O evangelho é radical, mano. Ou você tá vivendo uma vida com Deus, ou você não tá e ponto. Ou você vai pro céu, ou você não vai, sabe? E aí a gente vai deixar pequenas coisas irem roubando a troco de nada. Quão importante é pra você estar numa call conversando com um amigo fazendo piadinha? Mano, isso não, verdadeiramente não importa, sabe? Verdadeiramente não importa. Eu não tô falando pra você ficar sem amigo na escola, ficar o chato crente isolado. Ai, fui no acampamento, me transformou e agora vocês são inferiores a mim, não vou conversar com ninguém. Não é isso. Não é isso. O ponto é, cara, você vai precisar se isolar sim em alguns momentos. E isso eu aprendi com meu irmão ano passado. Cara, às vezes, quando a gente era da mesma sala, às vezes a gente tava lá, começava a ter uma conversa mais, tipo, nada a ver, assim. Mano, meu irmão saía, pegava lá o livro dele e ia ler. E isso eu aprendi muito com meu irmão, porque eu continuava lá. Eu não tava falando nada, porque eu sou crente, sou cristão, mas eu tava ouvindo. E a troco de que eu tava ouvindo? Sendo que eu não tava sendo uma boca pra mudar aquelas pessoas, pra influenciar elas. Indiretamente eu tava sendo influenciado mesmo sem falar nada. Meu ouvido tava se enchendo, meu coração tava se enchendo, sabe? Então Deus vai trazer pra gente e vai exigir da gente uma mudança, cara. Quem for seu amigo de verdade na escola, amizades importantes pra você, depois de você ter algum tipo de conversa com essa pessoa, cara, se ela realmente te ama, ela vai te entender, vai te respeitar, e ainda mais, ela vai ainda querer saber o que te fez mudar. E aí que entra a oportunidade de você pregar o evangelho para as pessoas, sabe? Então, eu já conversei com algumas pessoas aqui, inclusive, exclusivamente um amigo meu, que era um amigo que a partir desse amigo era um grupo, mas conversava mais com esse amigo. Eu falei, cara, mano, não vou mais participar, não dá, não cabe mais a mim. E se você ficar de piadinha assim, mano, não vai rolar, a gente vai ter que se afastar. E aí é com você, tá ligado? Eu te amo muito e por isso que eu tô te mandando esse áudio. E eu falei isso, cara. Ele tá mandando várias mensagens nesse momento, falando que esse áudio mudou a vida dele, porque ele quer essa transformação também pra vida dele. Mano, é isso, sabe? A gente não pode guardar essa responsabilidade pra gente. A gente vai ser roubado nas pequenas coisas. A gente tem que se blindar, sabe? E essa blindagem tem que ser com radicalidade. E é sobre isso que eu tô falando. E agora, partindo pro segundo ponto, né? O primeiro ponto foi saber a gente carregar a presença. E a gente não ser roubado nas pequenas coisas, sem motivo nenhum, a troco de nada. E agora, partindo pro segundo ponto. São duas linhas discrepantes, né? Diferentes. Mas que, no fim, convergem para a mesma coisa. Jesus, ele tava, assim, falando pra gente, né? Através da palavra dele, pra gente tomar cuidado e não se sentar rodas escarnecedores, que é o que eu acabei de falar. Mas Jesus também estava sentado com as prostitutas. Agora, cara, a gente recebeu uma autoridade, a gente recebeu uma responsabilidade. Então a gente também é responsável por essas pessoas. Eu tava bem bravo com o professor, cara. Até comentei com uma pessoa aí do grupo. Tava bem bravo com o professor, cara, ele tava pegando meu pé à toa. Mas eu tava tendo um momento com Deus aqui, cara, e eu pensei, mano, ele não teve acesso àquilo que a gente teve de mais belo
nesse convergir, enfim, no que a gente tá vivendo como igreja, sabe? Essas pessoas, cara, na escola inteira, sei lá quantas pessoas tem na sua escola, 500 mil, 1.500, 2.000. Cara, considerando que, sei lá, só 10% delas conhecem o evangelho, e talvez nem seja de verdade ainda, 90 pessoas, cara, 90% das pessoas, elas não conhecem. Então, cara, como que a gente vai brigar com alguém que tá brigando com a gente, sendo que essa pessoa, mano, ela não conheceu o que é verdadeiramente ter alegria, o que é verdadeiramente ser satisfeito, o que é, enfim, alcançar plena satisfação. Como que a gente vai brigar com alguém que não conhece o que há de melhor no mundo, sabe? Então, como que a gente vai estar discutindo com alguém? A gente já conhece, a gente já tem a alegria completa em Deus, a gente sabe o que é a alegria de verdade, o que é ser feliz, que muitos não sabem nem definir o que é felicidade até hoje, grandes filósofos, porque nunca vivenciaram aquilo que é de verdade feliz. Eles não vivenciam o amor, porque Deus é amor e eles não vivem Deus. Como que a gente vai estar cobrando alguma postura de bom em alguém que não conhece nada do que é bom, sabe? Então, como que a gente vai brigar com um professor que tá xingando a gente de graça sem motivo? Sendo, cara, ele não conhece o evangelho, velho. A gente conhece, cabe a gente até uma postura de, tipo assim, se o professor não vai querer mudar, amém também. Cabe a gente a ficar em silêncio. Cabe a gente não fazer cara de deboche, a gente não argumentar mesmo que a gente sabe que a gente tá certo. Isso tô falando pra mim. Antes de eu mudar esse áudio, eu tô falando pra mim. Porque Deus falou isso muito comigo, sabe? Amanhã eu vou encontrar um professor que na quinta, antes do convergir, mano, ele tava me esculachando. E ele tava me esculachando desde o início do ano. E eu nunca falei nada, tipo assim, diretamente com ele. Mas eu já cheguei a retrucar ele assim, porque ele tava falando um negócio que não tinha nada a ver sobre mim, em voz alta. E eu fui retrucar. Mas, cara, eu já tenho uma identidade bem resolvida em Deus. Por que eu vou ficar discutindo, sabe? Enfim, finalizando o próximo áudio, tá? Desculpa por tantos minutos de áudio. Mas é o que Deus tem falado pra mim. E, cara, a gente tá pós-convergir, a gente tá sendo chamado pra esses dois pontos. Primeiro, tomar cuidado com as coisas que vão roubar a presença que a gente conquistou, que foi depositado em nós. Esse óleo que a gente tá cheio. E cabe outro ponto, a gente agir e ter responsabilidade e autoridade dessa presença que foi depositada. E por fim, esses dois pontos, eles envolvem um ponto só, que é a radicalidade. Então, se for preciso você largar tudo por Jesus, todas essas amizades, se for preciso, cara, você ficar sozinho, cara, você não vai estar sozinho com amigos que você realmente pode contar, que tem aqui no grupo, com os líderes. Se for sobre amizade, enfim, literalmente humana, você pode contar comigo, pode contar com qualquer pessoa do grupo, que vai te aconselhar, uma amizade cristã, vai rir com você, vai chorar com você. E, enfim, é sobre a gente ter autoridade. E não é que a gente é melhor que as outras pessoas que estão na escola, jamais isso. Exatamente esse é o ponto. Cara, como que a gente vai brigar com alguém que tá falando mal da gente, sabe? A gente sabe que, primeiro, sem Jesus, a gente não é nada. Então aquilo que ela tá falando ainda é pouco para descrever o que a gente é, porque sem Jesus a gente não é nada. Mas como a gente tem Jesus, a gente sabe que aquilo que a pessoa tá proferindo sobre a gente não é verdade. Não é verdade porque a nossa identidade é resolvida em Deus. Nós somos filhos de Deus amados. Amados e, enfim, coerdeiros com aquilo que Deus tem pra gente com Cristo, sabe? Então, cara, é só sobre uma mudança de postura na escola, tanto para que a gente não seja roubado nas pequenas coisas, e tanto que pra gente haja com maturidade. Deus tem chamado a gente para um lugar de maturidade, sabe? É isso. Maturidade. E sobre a gente discernir o ambiente, se a gente tá lá porque a gente tá sendo como Jesus sentado às rodas de prostitutas, ou se a gente tá sendo como um escarnecedor assentado às rodas dos escarnecedores. Que Deus abençoe a gente, que Deus nos instrua até o final da escola, mesmo que a gente esteja longe de acabar na metade, ou quem tá perto. Nesses últimos meses ainda dá pra mudar. E é isso, Deus abençoe, pessoal.